Oi, pessoal, tudo bem? Então, na nossa aula anterior, eu coloquei aqui no chat geral da sala 2 vídeos, né? Um vídeo falando sobre as ligações interatômicas, são aquelas que unem os átomos, e comentei que nós vamos estudar 3 tipos de ligações, né? A ligação iônica, a covalente e a metálica. E depois eu coloquei um outro vídeo falando especificamente sobre a ligação iônica, que é a primeira ligação que nós vamos estudar. Em seguida, eu coloquei um exercício, né, onde eu peço para que vocês apresentem as fórmulas dos compostos iônicos formados pelos pares apresentados. E daí eu apresentei 4 pares, né? A letra A, B, C e D, pedindo para que vocês, então, apresentassem as fórmulas iônicas deles, né? A fórmula destes compostos. Então, eu vou resolver com vocês, conforme eu for resolvendo, eu vou revendo conceitos que nós vimos na aula da semana passada, tá bom? E eu quero que, assim, quem fez o exercício, assista o vídeo, verifique se fez correto. Quem, por algum motivo, não conseguiu fazer, ficou com alguma dúvida, ou não, nem tentou, né? Que agora assista o vídeo, vá fazendo o passo a passo, e qualquer dúvida coloque aqui no chat, tá bom? Então, vamos relembrar algumas coisas, ó. A primeira que a gente tem que lembrar é que existe uma regrinha chamada regrinha do octeto, certo? A regra do octeto diz que os átomos eles vão formar ligações entre si com o objetivo de adquirir estabilidade, ou seja, ficar com o octeto na camada de valência. Então, a camada de valência é a última camada do átomo, né? O átomo ele possui uma região central, que é o núcleo, e a eletrosfera, que é composta de camadas. E a última camada da eletrosfera se chama camada de valência. Quando que o átomo fica estável? Quando ele consegue formar o chamado octeto, que são os 8 elétrons na camada de valência. Algumas exceções não ficam estáveis com 8, mas sim com 2, que são os dupletos, né? Mas são exceções, é um pequeno número de átomos que ficam estáveis com 2, normalmente aqueles que possuem somente uma camada, a primeira, mas como a maioria fica estável com 8, essa teoria foi chamada de teoria do octeto, tudo bem? Então, sempre os átomos, eles vão trabalhar, vamos dizer assim, eles vão formar as ligações entre os átomos, entre eles, com o objetivo de alcançar essa estabilidade, certo? O que nós vimos também na aula da semana passada? Que existem os metais e os ametais. Os metais, eles são eletropositivos, portanto, eles têm tendência a perder elétrons e ficar com carga positiva, se tornarem cátions, né? Por que eles perdem? Porque a camada anterior à camada de valência está completa com 8 elétrons. Então, eles perdem os elétrons que eles têm na última camada, e daí eles vão para a camada anterior, que já está completa. E, portanto, adquirem aí a configuração de um gás nobre, alcançando a estabilidade. Já os ametais, eles são o oposto dos metais, né? Os ametais ou não metais, eles são eletronegativos e possuem, portanto, tendência de ganhar elétrons, ficarem negativos, né? Que são os íons negativos, são os ânions. Por que eles têm tendência de ganhar? Porque o número de elétrons que eles têm na camada de valência é mais fácil eles receberem elétrons para adquirir a configuração do gás nobre e adquirir, então, a estabilidade, né? Vamos dar como exemplo aqui a letra A do exercício que eu passei para vocês na semana passada. Ó, o exercício na letra A, ele propõe para nós aqui esse parzinho, o magnésio e o cloro. Então, se vocês olharem lá na tabela periódica, o magnésio é um metal alcalino terroso, né, da família 2A. Então, ele é um metal, portanto, ele é eletropositivo, possui tendência de perder elétrons, tudo bem? Então, eu representei ele aqui, ó, essa representação aqui que vocês estão vendo chama-se representação eletrônica, fórmula de Lewis. É aquela que mostra
os elétrons que cada átomo possui na sua camada de valência. Então, o magnésio, se vocês olharem lá na tabela periódica, como eu já falei, ele é um metal alcalino terroso, do grupo 2 da tabela periódica. Então, possui 2 elétrons na camada de valência. Por isso, eu representei com 2 bolinhas. Tudo bem? Já o cloro, vocês olharem lá na tabela, ele é do grupo 17, né? Todos os átomos presentes no grupo 17 possuem 7 elétrons na camada de valência, ó. Por isso, eu coloquei 7 bolinhas, certo? Ele é um ametal, é um halogênio e ele é eletronegativo. Então, o que vai acontecer? O magnésio, por ser um metal, ser eletropositivo, ele vai ter que perder esses 2 elétrons. Enquanto que o cloro é um ametal, ele vai ter que ganhar. Então, o magnésio que tem 2, ele vai perder os 2 elétrons dele da camada de valência. Agora, quantos elétrons o cloro ganha? Ele ganha o que falta para ficar com 8, para alcançar o octeto. Então, se ele tem 7, ele vai poder ganhar somente 1, ó. Então, eu fiz essa setinha verde aqui para representar que 1 elétron do magnésio vem aqui para o cloro. Ele tinha 7, com mais 1 que ele vai ganhar, ele vai ficar com 8. E adquire, então, a estabilidade de um gás nobre, né? Conseguindo formar o octeto na camada de valência. Só que vai ficar sobrando mais 1 elétron aqui para o magnésio. E para ele poder também adquirir a estabilidade, né? Ir lá para a camada anterior que está presente com 8, ele também tem que perder esse elétron, não pode sobrar elétron. Ele já perdeu 1 para o cloro, que ficou com 8. E esse outro aqui? Então, será necessário outro átomo de cloro, ó. Esse 1 elétron, ele vai perder para um outro átomo de cloro, que por sua vez tinha 7, recebeu 1, também fica com 8. E aí é que nem eu comento nas aulas, né? Aí fica todo mundo feliz. Porque esse cloro tinha 7, ganhou 1, ficou com 8, fica estável. Esse cloro tinha 7, ganhou 1, ficou com 8, também fica estável. E o magnésio perdeu, então, os 2 elétrons e foi para uma camada anterior que está completa com 8, também fica estável. Tudo bem? Como que a gente representa aqui, ó? Então, o magnésio tinha 2 elétrons, ele perdeu 2, fica com carga 2+. Né? Lembra que eu já expliquei que o elétron é a partícula de carga negativa do átomo. Então, quando ele perde elétrons, ele fica positivo. Se ele perde 2, ele fica 2 vezes positivo, certo? 2+. E o cloro, por sua vez, ganhou 1, então ele vai ficar 1 vez negativo, ó, 1-. Aí a gente tem que fazer aqui o balanceamento das cargas. Lembra que a somatória das cargas numa molécula, num composto, tem que ser igual a 0. Então, ó, aqui eu tenho 2 cargas positivas, uma carga negativa, a somatória não vai dar 0. Nesse caso, lembra que eu expliquei? A gente cruza, ó. Então, esse 2 aqui vem para cá, por isso que eu escrevi ele aqui, e esse 1 vem para cá, ó. Mas o 1 não é usual a gente colocar, porque, né, a gente já sabe na representação que aqui tem um magnésio, então a gente não coloca. Vocês devem observar nas fórmulas, normalmente quando é o número 1, a gente não coloca o número 1 para representar. Não precisa, não é necessário, tá? Então, esse 2 aqui eu cruzei, veio aqui, e aqui o número 1, a gente não precisa colocar, nós sabemos que só tem um magnésio. Então, esse aqui é a fórmula formada pelo parzinho magnésio e cloro, né? Por quê? Porque para um magnésio nós precisamos de 2 cloros, visto que o magnésio perde 2 elétrons e cada cloro ganha 1. Tudo bem? Ó, vamos para a letra B agora. A letra B é formada pelo parzinho cálcio e oxigênio. Então, se vocês procurarem lá na tabela periódica, vocês vão ver que o cálcio, ele é do grupo 2. E daí, todos lá do grupo 2, todos os átomos presentes no grupo 2 têm 2 elétrons na camada de valência. Por isso, eu representei com 2 bolinhas. Já o oxigênio, se vocês procurarem lá na tabela, vocês vão ver que ele é do grupo 16. E todos do grupo 16 têm 6 elétrons. Então, eu representei com 6 bolinhas. Então, o cálcio, que é um metal, ele vai perder os 2 elétrons, e o oxigênio,
é um ametal, vai ter que ganhar 2 elétrons. Aqui, pessoal, dá certinho, né? Porque o cálcio quer perder 2, que ele tem 2, ele tem que perder todos que ele tem na camada de valência, para poder ficar com a estabilidade, né, do octeto que está presente na camada anterior, enquanto que o oxigênio tem 6. Então, se ele tem 6, não falta exatamente 2 para ficar com 8, ó. Então, aqui eu não preciso de outro oxigênio, como aconteceu lá em cima nesse parzinho, ó, que foi necessário pegar um outro átomo de cloro aqui para mostrar a representação. Aqui não, ó, um cálcio, ele perdeu esses 2 elétrons para o oxigênio que tinha 6. Então, ó, como que a gente representa aqui, ó? O cálcio perdeu 2, então ele ficou com carga 2+. O oxigênio tinha 6, ganhou 2, então ficou com carga 2-. Ó, 2+ com 2- não dá 0? Então, quando dá 0, a gente não cruza. A gente só vai cruzar as cargas quando não der 0, que é o caso do exercício anterior, ó. Aqui não deu 0, então eu sou obrigada a cruzar. Quando dá 0, a gente não precisa cruzar, tudo bem? Então, por exemplo, quando for +1 e -1, +2 e -2, como esse, ou se fosse +3 e -3, também não precisaria cruzar, porque dá 0. Então, eu vou precisar só de um cálcio, ó, o Ca, e um oxigênio, o O. Então, a fórmula desse composto iônico é CaO, tá? Só para vocês saberem, vocês vão aprender isso mais para frente. Esse aqui é o óxido de cálcio, esse aqui é o cloreto de magnésio, tá? Agora, a letra C. A letra C, a gente tem aqui o parzinho formado pelo lítio e pelo oxigênio. Então, se vocês olharem lá na tabela periódica, o lítio, ele é do grupo 1. Então, portanto, ele tem 1 elétron na camada de valência. Então, eu representei com uma bolinha. E já o oxigênio, como a gente viu aqui no exercício anterior, ele é do grupo 16. E ele tem 6 elétrons na camada de valência, ó. Então, eu representei com 6 bolinhas, tudo bem? O que vai acontecer? O lítio tem 1, perde 1, certo? Então, o lítio já perdeu o único que ele tem e fica estável. Agora, o oxigênio, ele precisa ganhar 2, ó, porque ele tem 6. Para ficar com 8, faltam 2. Ele ganhou 1, ainda ficou faltando ganhar outro elétron. Portanto, vai ser necessário outro átomo de lítio, ó. Então, aqui eu precisei de mais um lítio, que tinha um elétron na camada de valência e vai perder para esse oxigênio. Aí, os 2 átomos de lítio ficam estáveis e esse oxigênio ganhando 2, ele tinha 6, ganha 2, também fica estável, com 8. E aí, como que a gente representa? Ó, o lítio perde 1, fica 1+. E o oxigênio ganha 2, fica 2-. Olha a diferença desse para o da letra B. A letra B, a somatória deu 0. Aqui a somatória não vai dar 0. Ó, 1+ com 2- não dá 0. Então, nós vamos cruzar. O 1 vem aqui, mas a gente não precisa colocar o número 1. E esse 2 vem aqui, aí a gente tem que colocar. Qualquer número diferente do 1, o índice aqui a gente tem que colocar. Esse número pequenininho se chama índice. Ele indica o número de átomos, né, presentes aqui no composto. Então, a gente vai aqui para este parzinho, como fica a fórmula? Li2O, né? São necessários 2 lítios e um oxigênio na combinação. E agora o último, ó. O último a gente tem aqui o parzinho formado pelo potássio e pelo bromo. Então, o potássio, se vocês olharem lá na tabela, vocês vão ver que ele é do grupo 1 da tabela periódica, que tem 1 elétron, portanto, eu representei com uma bolinha. E o bromo é do grupo 17, que possui 7 elétrons, portanto, eu representei com 7 bolinhas, ó. Então, ó, o potássio tem 1, ele tem que perder 1. O bromo tem 7, tem que ganhar 1. Então, como que vai ficar aqui, ó? A gente precisa só de um potássio e um bromo. Então, o potássio é um metal alcalino do grupo 1, perde um elétron, fica mais um. O bromo é um ametal, é um halogênio do grupo 17, que tem 7 elétrons, vai ganhar 1. Então, fica com carga 1-. Ó, mais 1 com -1 dá 0. Então, não preciso cruzar. Vai dar como? KBr,
tá? Esse aqui é o óxido de lítio e esse aqui é o brometo de potássio, tá? Só por questão de informação, né? Porque eu não tô cobrando nomes de compostos, vocês vão aprender isso provavelmente ano que vem, tá? Então, essa é a resolução do exercício. Vocês têm que pensar que sempre os metais vão perder todos os elétrons presentes na camada de valência e os ametais vão sempre ganhar o suficiente para ficar com 8. Tudo bem? Então, eu quero que vocês assistam o vídeo e vão resolvendo passo a passo e as dúvidas que vocês coloquem aqui no chat.